Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do portal Entre Fios, uma produção feita pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Meu nome é Bianca Mota e para conduzir esta entrevista tenho aqui comigo os meus colegas André Rodrigues. Boa tarde. E Jennifer Rebouças. Boa tarde. Hoje, dia 29 de janeiro de 2025, temos a honra de entrevistar a colorida e cheia de vida Dami Cruz. Atriz, cenógrafa, estilista, figurinista e maquiadora, Dami Cruz é uma referência no cenário artístico cearense, demonstrando excelência tanto sob os holofotes quanto nos bastidores. No teatro, Dami teve destaque pelo pioneirismo na arte transformista no estado, bem como pela atuação nas peças Cactus e em A Raposa das Tetas Inchadas. Já no cinema, ela se destaca pela atuação em O 15, de Jurandir de Oliveira, e Bate Coração, de Glauber Filho. Apesar do êxito como atriz, Dami atua hoje como figurinista e maquiadora. A estilista possui o próprio ateliê, nomeado A Orelha de Van Gogh, em Fortaleza, em espaço em que realiza grande parte de suas produções. Além de artista, Dami já ministrou diversas oficinas, compartilhando uma vasta experiência na arte e recebendo homenagens pela contribuição à moda cearense. Seja bem-vinda, Dami. É uma honra para nós ter você aqui com a gente. Obrigado. Bom, para começar a nossa conversa, a gente queria saber um pouco sobre a sua relação com a arte, né? É notório, né? A gente pôde perceber que ela corre pelas suas veias. Então, a gente queria saber como surgiu essa ligação, como foi o princípio de tudo isso. Praticamente desde sempre, porque na minha infância, eu cresci na Vila Peri. A Vila Peri, nasci em 59, então eu peguei todo o começo dos anos 60 como criança. E a Vila Peri era zona rural de Fortaleza. Eu acho que Parangaba era distrito. Então, meu pai comprou esse terreno lá porque ele era do sertão e, além de ser barato, era um lugar que ninguém ia morar muito, não tinha nada, e ele queria que a gente crescesse num lugar parecido com o sertão, que ele achava que era mais legal pra gente. Não sabia ele que a cidade ia ser o que é hoje, né? E lá não tinha colégio, eu vinha estudar aqui no Benfica. Aqui, atrás da Igreja dos Remédios, tinha uma escola que os padres holandeses mantinham e era gratuita, era para as pessoas pobres mesmo, não era um colégio de padres assim, desses caros, não se pagava nada. E eu vinha estudar aqui todo dia, e nesse período não tinha tinham 2 ônibus, e os ônibus era com o cobrador em pé, andando no ônibus com um monte de dinheiro na mão e nos bolsos, uma coisa impossível para os dias de hoje. E eu vinha estudar aqui e a gente ia comer saputi depois da aula ali na reitoria, que não tinha essas grades, esses muros, essas coisas, era tudo aberto. Aqui era uma rotatória, tinha uma fonte linda no meio com os cavalos, umas mulheres. E esse negócio da arte, tinha um colégio de freiras no meu. Minha mãe, ela estudou em colégio de freira. Também não tinha dinheiro a família dela, mas ela tinha uma tia que era freira, era uma madre franciscana e era uma pessoa ligada muito à educação. Chegou a ser madre superiora das franciscanas e fundou colégios. Então, trouxe as sobrinhas do sertão para estudar. Um colégio interno. E elas faziam os dramas, que é um tipo de teatro cantado, que ainda hoje tem as dramistas em alguns lugares. Eu fui há pouco tempo em Tianguá, conheci as dramistas de lá, elas me deram um livro, e era esse teatro cantado. E no meu bairro tinha um colégio de freiras e tinha esse teatro cantado. Pelo menos uma vez por mês, tinha lá umas mulheres, tinha as atrizes, cantavam, tinha uma dramatização dessas histórias. E a minha mãe mandava, eram muitos filhos, para se livrar, ela mandava a gente para lá. Pelo menos no sábado à tarde, para ela se livrar um pouco. E na Vila Manuel Sátiro tinha 2 cinemas. O nome da Vila Manuel Sátiro, antes do Manuel Sátiro se tornar uma pessoa importante, era Vila Brasil. Aí era Cine Brasil 1 e 2. E a gente ia ver os filmes do
os filmes de faroeste, Dólar Furado, não sei o que, Para de Django, não sei o que. Era os filmes do Oscarito, do Grande Otelo também. E o cinema já estava muito caído, já estava com o telhado quebrado e tal, mas era outra coisa ligada à arte que eu comecei a ver quando criança. E uma mulher que montava os pastoris. Eu me encantei mesmo, foi com o pastoril, e eu aprendi, eu tenho muita facilidade de aprender as coisas, assim, as letras, as melodia nem tanto, eu sou ruim de afinação, mas letras eu aprendo. Aí eu aprendi as músicas do pastoril e eu montava no quintal da minha casa, fora de época, assim, qualquer época, não era no Natal, esses pastoris. E daí começou essa coisa de experimentação com arte, quase uma brincadeira. Alguém inspirou a sua entrada na arte? Não conhecia ninguém, mas a minha mãe trabalhava na Secretaria de Educação do Estado, e lá ela conheceu a Antonieta Noronha, que é uma atriz maravilhosa, que já não está mais aqui entre a gente, e falou para a Antonieta de mim, que eu gostava de desenhar, que eu gostava de teatro, e a Antonieta começou a me levar para os lugares. O Marcos Jussier, que era um artista plástico maravilhoso, que tinha um traço lindo, foi dar um curso de desenho e pintura, e era uma coisa cara, assim, e ela pediu a ele para dar uma bolsa para eu estudar. Eu devia ter uns 15 ou 16 anos no máximo. E aí já me trouxe aqui na Casa Amarela e pediu ao Eusélio Oliveira e um cara chamado Vicente Marques, um cineasta, iam dar um curso de cinema que era mais teórico, assim, tinha uma parte prática. Aí pediu para o Eusélio me aceitar como ouvinte, eu era muito jovem. Lá tinha o pessoal da universidade, o pessoal do jornalismo, que se interessava por arte. Não tinha nenhuma escola ainda de arte, não tinha nenhum curso desses que tem hoje de artes cênicas, de cinema, e tal, de moda. Se posso te interromper, já que você já deu uma entrada nesse assunto, tanto você falou que montava algumas peças, né, alguns dramas em casa, tu já sentia que já tinha alguma veia artística, já entendia isso como uma veia artística, ou era algo que tu foi aprendendo ao longo do passado da tua infância, adolescência? Desculpa, eu acho que era muito mais uma... Eu não tinha essa pretensão, acho que eu não tinha essa visão de arte. Era muito mais uma coisa de uma inquietação de criança inquieta e que gostava disso. Aí eu cantava, era um horror, eu canto super mal hoje, mas na época eu cantava e as pessoas iam. E eu cobrava ingresso, era uma coisa simbólica, as pessoas pagavam. Porque tem uma coisa que vocês, não sei se alguém aqui vai saber, como meu pai tinha um hábito, assim, as coisas começaram do comércio, assim, as pessoas que moravam aqui levavam coisas para o sertão, industrializadas, que não tinha lá, para vender, e vinham de lá para vender na cidade. Então meu pai tinha um caminhão, então ele levava daqui coisas que não tinha lá, e trazia as de lá para vender aqui. Então ele trazia boi, porco, carneiros, cabras. E no quintal da minha casa tinha uma coisa que chamava de desembargador, que é uma coisa para desembarcar, acho que é desembargadouro, né? Para não ser um desembargador. E o caminhão encostava entre duas cercas, assim, que eram os currais onde guardava os bichos, e tinha uma... Como eu digo, eu transformava em palco, mas era tipo uma plataforma. O caminhão encostava os bichos de cima. Aquilo era o meu palco quando não tinha. Então eu botava ali uns lençóis, as pessoas sentavam nesse corredor e eu fazia meu teatro lá. Ali era o meu teatro ao ar livre. Foi assim que surgiu o seu interesse no teatro? Na verdade, eu não tinha exatamente o interesse em teatro. Eu queria fazer as coisas. E aí, esse negócio do curso de desenho, aí eu achava que eu ia ser artista plástico, mas aí aí não era. Aí eu fui lá, mas aí depois o curso de cinema me interessou. Aí eu ouvia falar em Buñuel, em esse do Morte em Veneza, até Morte em Veneza foi um filme que a gente viu as cenas, Antonioni. Esse povo que hoje é chamado Fellini. E eu era uma adolescente, quase uma criança, assim, de 15 ou 16 anos. Eu nunca tinha ouvido falar nessas pessoas, mas aí eu ia tentar me informar sobre.
E assim que eu completei 18 anos, eu descobri que tinha um cinema em Fortaleza que chamava Cine Arte, que tinha um cinema de arte à meia-noite, aí eu podia entrar. Aí eu ia ver esses filmes que era chamado Cinema de Arte, que eram esses filmes, alguns em preto e branco. Mas era algo mais seu de gostar de cinema, ou você teve algum incentivo, alguém que te levava ou que te incentivava a assistir esse tipo de arte? Bom, criança, a minha mãe já me mandava pro cinema, né? Os meus irmãos, talvez fosse uma coisa já em mim, né? Porque as outras pessoas da minha casa não se interessavam muito, não. As minhas irmãs iam comigo ver o drama das freiras, lá no Colégio das Freiras, porque eu era pequena, não podia ir só. Mas aí estava na companhia maior, né? Mas o cinema eu ia com um rapaz que era lá vizinho, que ajudava no negócio de cuidar das vacas. Ela pagava a entrada dele, a minha, e eu ia ver os filmes. Mas eu acho que ela é que foi talvez a pessoa que... A sua mãe, né? Desde cedo, minha mãe, desde cedo ela entendeu que eu... Tinha jeito pra coisa. Mas meu pai também gostava de cantar. Ele era uma pessoa que cantava bem. E gostava de seresta, essas coisas. Mas eles achavam que eu devia fazer... Meu pai achava que eu devia fazer direito, porque todo mundo fazia o direito ou medicina e engenharia, né? Os cursos clássicos, né? E minha mãe achava que eu devia fazer arquitetura, porque eu sabia desenhar essas coisas. E acho que ela achava que era mais suave a arquitetura. Talvez eu estava mais ligado à arte. Eles viam o seu talento como... Só que eles queriam juntar o talento com a forma de ganhar dinheiro, para eu não passar fome no futuro. Acho que a preocupação era mais a coisa de sobrevivência, né? Sim. E Dami, como o teatro influencia você? Olha, porque eu comecei no teatro, assim, no jeito mais... O teatro mesmo aqui no Teatro Universitário. Mas ainda não era como aluna. Depois é que eu entrei para o CAD. Mas quando eu entrei para o CAD, eu já estava atuando há um tempo. Muitas pessoas já me conheciam. Nós montamos na Maraponga, umas amigas, uns amigos, um grupo de teatro. E era ditadura, né? E o teatro era um teatro político. Quase ninguém fazia um teatro que não tivesse montava Bertolt Brecht, às vezes não era proibido, montava Morte e Vida Severino, não sabia se ia mesmo. Eu ainda não estava nessa atuação aí, eu ia como plateia. Eu era muito jovem. Mas eu ficava conhecendo as pessoas, ia me enturmando. Então, o teatro veio assim na minha vida, nessa curiosidade, montamos esse grupo e começamos a frequentar o curso de arte dramática. E tinha a Federação Estadual de Teatro Amador, cada estado tinha a sua Federação de Teatro Amador, e tinha uma confederação, e a gente começa a conhecer as pessoas que estavam nesse movimento do teatro e tal, e começa a aparecer as novidades na política, começa a abertura, o fim da ditadura, começa a surgir novos partidos, começa a união das mulheres cearenses ali em frente ao Teatro Universitário, Maria Luísa Fontinelli, Rosa Fonseca, a Célia, que eu não lembro o sobrenome, e eles tinham muito apoio, tanto a gente ia ensaiar nos espaços deles, como eles, quando tinham uma atividade, perguntavam se a gente tinha alguma coisa para levar, um espetáculo, alguma coisa assim. Quando eu vi, já estava no teatro, já era do teatro, já não tinha outra forma de... O CAD só complementou algo que você já tinha, talvez uma facilidade maior em desenvolver, né? A arte em si, teatro, essas coisas, né? Eu acho que foi uma coisa que, à medida que eu fui crescendo, eu fui só cada vez entrando mais, né? Mas talvez desde criança eu já tivesse inconscientemente essa coisa do... O CAD só aprimorou, né? Da atuação, Mas a sua experiência nesse curso foi boa? Assim, foi? Foi, olha, quando eu entrei para o curso de arte dramática, eu já tinha trabalhado com quase todos os professores e professoras. As pessoas eram minhas amigas já, assim. Porque os coordenadores da época, que era o Edilson Soares e a Gracinha Soares, eles eram casados. E ficou um negócio de uma amizade, assim, eles se preocupavam comigo e me chamavam para fazer trabalhos que eu fazia, por exemplo, colônia de férias aqui no Teatro Universitário, que umas pessoas, vamos lá para tu ajudar a gente, eu ia. Tem um projeto...
lá no campus do PC, que chamava ali de Papoco, né? Era a favela que tem lá, a comunidade que tem lá. Vou dizer como chamava, favela do Papoco. E era tudo dentro, tudo integrado, não tinha muro separando, as pessoas me jogavam, tem umas crianças, tem um amor, depois ela é uma pessoa importantíssima, e ela chegou e ela vai implantar, retomar a coisa da educação do Paulo Freire. E ela queria umas pessoas de arte para lidar com essas coisas do lugar. A gente era também orientada. Essa mulher, ela já trabalhava, conhecia Paulo Freire, já trabalhava com ele, ela estava fora, ela tinha sido... Ela teve que sair do país, eu não sei se ela foi exilada ou se ela saiu para... Conta própria, né? Eu não sei muita história dela. E eu fui lá. Eu era uma das pessoas que ia para essa coisa do trabalhar com pintura, trabalhar com dobradura de papel, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E eu não trabalhava com essa coisa do teatro, porque eu ainda nem era, não, já era, mas eu estava no primeiro semestre. Quem ia era uma pessoa já com mais conhecimento de técnicas teatrais. E Dami, o Teatro Transformista, nós sabemos que foi um marco muito importante na sua carreira. Conta pra gente como surgiu e como você colaborou com as suas primeiras peças. Tinha essa coisa do... A gente já fazia, as pessoas já faziam eventos gays, mesmo sendo proibido. Então tem histórias assim, que hoje virou até uma piadinha, que era, elas se juntavam em tal lugar, no sítio não sei aonde, faziam um desfile de Miss Gay entre elas, e alguém ganhava, alguém perdia, enfim, tinha um concurso. Então esse já era um jeito das pessoas. Aí depois começou a ficar uma coisa mais, que já podia fazer nos clubes de bairros, de subúrbio. Então tinha o Miss Gay do Vila União, Clube Vila União. O Miss Gay do Santa Cruz, que não é subúrbio, mas é um clube central, e era um clube do Santa Cruz, no Tiradentes. Eu não vou lembrar o nome do que tinha na Raimundo Girão, bem antigão. Depois eu lembro, talvez eu lembre até o final. Aí, Massapeense era o nome do clube. E os concursos de Miss Gay, a rainha do carnaval gay, a corte de carnaval de Fortaleza era uma rainha cis, um rei cis e uma rainha gay. Era composto, e aí tinha as princesas, mas tinha uma rainha cis e uma rainha gay, que não era necessariamente uma travesti ou uma trans, podia ser um menino gay montado. Uhum. E aí tinha os shows de dublagem. E em 80, antes de entrar para o curso de arte dramática, eu viajei para o Rio, e o boom assim, da cena LGBT gay da época era os Dizzy-Croquettes. E os Dizzy-Croquettes estavam no teatro muito perto do nosso, assim, mas a gente não podia ver, porque trabalhava-se no mesmo horário, porque nós fomos para lá com uma peça. É porque é muita coisa, mas deixa eu tentar resumir. Em 80, o B de Paiva, ou 79, 80 eu acho, a data eu não tenho certeza. O B de Paiva veio de Brasília e fez uma reforma no curso de arte dramática, no teatro universitário, uma reforma interna. Ele não mexeu que aquele dali já foi em colégio de freiras, ele era em igreja. Aí ele tinha escrito um poema sobre a chegada, sobre os europeus, que a gente chama de colonização das Américas, sim. América Latina só. Então esse poema ele montou em forma de espetáculo, e esse espetáculo tinha as pessoas mais babadeiras do período, e até alguns até agora. Sardinha, Isaíra Silvino, Dalva Estela, da música, do teatro, estavam todos os professores, Ricardo Guilherme, João Falcão, no elenco. E eu fui fazer adereços. E lá pelas tantas, teve tinha uma coisa nacional chamada Projeto Mambembão, que era ligado a SBAT, que era uma associação do teatro e tal. E eles
e tinha um intercâmbio de espetáculos. Então, espetáculos daqui iam para o Sudeste, espetáculos do Sudeste vinham para cá. E assim também nas outras regiões, nos outros estados, mas o centro sempre foi o Sudeste, né, dessa produção artística, cultural. E nós viajamos para lá e a gente estava nessa... A gente ficou uma semana em Brasília, se apresentando, uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. E nessa semana, os Descolocados estavam por lá, e um teatro que ainda hoje existe, que é a Leal, essa atriz maravilhosa, filha da Ângela Leal. Leandra. Ah, sim. Que era do avô dela, passa para a mãe, passa para ela, que é o Teatro Rival. Que é um lugar, quem conhece o Rio, o centro do Rio, a Cindelândia, é um lugar que sempre tudo aconteceu. Bem aqui está a Alerj, que é a Assembleia, né? Sim. Aqui está o Municipal, aqui está a escola, está a Biblioteca Nacional, e aqui numa ruazinha de trás tem esse teatro que é super da comunidade. Assim, até hoje as pessoas fazem coisas lá. E então essas coisas... Aí comecei a ver nos espetáculos de Miss Gay gente dublando, gente fazendo imitação de cantores, fazia imitação de artistas. Aí eu resolvi... Aí tinha um amigo, quando eu voltei dessas viagens, meu amigo disse: olha, vamos montar uma coisa... Tu é uma pessoa tão danada, não sei o quê, vamos montar um espetáculo de dublagem, tu faz... Aí fizemos um roteiro e eu montei o primeiro espetáculo transformista, que chamava-se Luz, Ação, Espaço. Olha, o cinema já estava na minha mira, né, involuntariamente. E que era a brincadeira, aquele comando, luz, ação, luz, câmera, ação. E aí a gente montou esse espetáculo e eu fazia vários personagens. Eu entrava pela plateia, terminava de me montar em cima do palco, tinha um espelho. E eu começava já com a Gal, começava já muito bem com a Gal Costa. Começou de cima. Que aí eu entrava com outra roupa, assim, uma roupa comum, aí eu começava a me montar já. E quando eu botava a peruca, eu dizia: meu nome é, como eu disse, é Dami Cruz, mas agora, meu nome é Gal. Aí começava. Aí um rapaz estava na plateia, uma gay maravilhosa que até hoje é minha amiga, quase minha irmã, e ele virou meu amigo e se ofereceu para ajudar em várias, virou meu amigo até hoje. Quando eu viajei para o Rio, uma das segundas vezes que eu viajei para morar lá, ele montou Metamorfose, que era em cima de um programa que teve no SBT, eu acho, que o Ney Matogrosso convidava cantoras para se apresentar com ele, cantar com ele. Então ele fez esse mesmo esquema, tinha esse mesmo formato. Ele chamava outras transformistas para fazerem as dublagens. E eu não estava aqui. Aí eles fizeram um final de semana e parou. Aí eu cheguei, aí ele disse: olha, fizemos isso, foi legal, mas não teve continuidade. Então vamos tocar de novo. Aí começamos. Aí eu entrei fazendo Gal, depois fazia também um pouco de Elba Ramalho, e assim a gente ficou um ano em cartaz, a gente lotava esse teatro universitário. Tinha gente que nem sabia se existia teatro universitário, ficou sabendo, era um negócio assim bem... Mas também tinha muitas polêmicas. Quando a gente fez um ano, a gente fez uma apresentação no Teatro José de Alencar, e o Teatro José de Alencar, ele era inacessível para as pessoas como eu, como... para a minha turma, assim, iniciantes, estudantes, era só para as pessoas já bem conceituadas no teatro, mas eles deixaram a gente fazer, deram teatro para a gente fez, e eles ficaram muito impressionados, porque a gente pediu para as pessoas irem de branco, e todo mundo foi, então lotou o teatro, as pessoas, não sei nem por que foi o branco, mas tinha essa história também E era um final de ditadura, ainda tinha ditadura, ainda tinha censura. A gente fazia ensaios para censura, algumas músicas que eram proibidas de execução pública. Acontecia assim, a música. A gente tinha que pagar para a ECAD. Então fazia uma lista de músicas, ia na ECAD, pagava a taxa, a ECAD mandava para a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal marcava o ensaio.
o dia que ela ia ver o ensaio. Às vezes era na véspera. Aí a gente botava, eu fazia vaca profana, era proibida de tocar em execução pública. Aí eu botava outra música, a gente pagava a música, só não fazia a mesma música que pagou. Eles não iam mesmo ver depois, eles mal iam para o ensaio. A mulher, entediadíssima assistindo, aí ela achava que aquilo ninguém ia ver mesmo, não ia dar em nada, então ela faz. Mas aconteceu aí de ter espetáculos prontos, as pessoas investirem em figurino, em cenário, em montagem, e de ter sido proibida. Dami, você ressaltou na sua resposta que a ditadura promoveu alguns empecilhos no meio artístico, também como nos trabalhos artísticos do teatro transformista. Então conta pra gente como foi sua experiência na ditadura. Bom, a ditadura era uma ditadura militar, né? Então era uma coisa de perseguição mesmo aos artistas, às pessoas LGBT, as pessoas LGBTs e as pessoas, assim, tinha uma lei chamada Lei da Vadiagem. Então, se a polícia lhe aborda, você não tem carteira de identidade, não servia para nada. Se a polícia lhe aborda e você não tinha uma carteira assinada, você então era uma pessoa vadia, você ia ser presa. E não tinha emprego. O pior era isso, porque foi um período de muita dificuldade no país, assim, a economia lá, tudo muito lascado, assim, não tinha nada. E é porque hoje, quando eu falo movimento, quer dizer, nem existia siglas, existiam os viados, as bichas, as travestis, então essas eram marginalizadíssimas. As travestis eram proibidas, ninguém podia sair na rua, nenhuma travesti. Eu conheço a história de uma travesti que ela era trabalhadora de outras coisas, não era trabalhadora assim, do sexo. Ela era uma estilista e ela era trans, e ela queria andar de vestido, de salto, então ela precisou conseguir um habeas corpus em São Paulo para andar na rua. Então ela tinha que andar com habeas corpus na bolsa e com uma cópia guardada, porque se a polícia rasgasse, o advogado dela podia tentar assaltar ela depois, né? Sim. Mas era censura, era tudo muito ruim. Vocês hoje já viram que Caetano Veloso teve que sair do país, Chico Buarque. O Caetano Veloso é a coisa mais leviana de todas, porque ele fez um show, um cara não assistiu, um jornalista, e escreveu um artigo falando que ele tinha rasgado a bandeira do Brasil no show. Ele nem viu o show. Por isso ele foi preso. É muito parecido com o que você disse sobre a fiscalização. A fiscalização, ela ia pro ensaio, achava que era irrelevante, mas no show vocês usavam a música que vocês queriam, independente da... Mas aí é o contrário. Aí o jornalista não assistiu, alguém contou para ele escreveu um artigo e foi o suficiente para os militares acreditarem no jornalista e prenderem o Caetano. Ora, cabeludo, parecia viado, maconheiro, parecia um bocado de coisa que eles não gostavam, né? Hippie. Mas com você, aconteceu, assim, alguma experiência que você gostaria de compartilhar, né, durante esse período? Por exemplo, eu estava em uma peça e aconteceu algo que... Não, porque assim, depois que essa pelo menos aqui no Teatro Universitário, comigo não, mas aconteceu com uma colega que eu vou contar daqui a pouco. Ela ia lá para o ensaio e ela conhecia algumas pessoas, porque ela tinha estudado com algumas pessoas dali do Teatro Universitário. Então ela... Não é que ela fosse deixar passar, mas eles não iam ver depois, sabe? Eles mal iam ver e... corta isso, tira tal frase, já estava mais ameno, em 80 e pouco, né? Mas eu tenho uma amiga, que ela era travesti, ela tinha prótese e tal, uma jornalista foi lá fazer uma matéria com a gente, aí disse, de vocês eu posso falar, mas eu não posso mostrar ela, porque a televisão não permite. Então ela não pôde aparecer. E ao mesmo tempo, porque é tudo muito contraditório o nosso país e o mundo, que ao mesmo tempo tinha os Secos e Molhados domingo à tarde no Silvio Santos.
entendeu? O Ney Mato Grosso, a carreira dos Secos e Molhados começa nos anos 70, bem na ditadura. E eu acho que às vezes eles deixavam passar, não sei se para parecer que não tinha censura, que não tinha repressão, ou se isso não vai dar em nada. Esse cara cantando o fim desse Requebrando, ninguém vai querer ver isso. Ou então algo como daqui a pouco passa, né? Exatamente. E aí foi uma coisa que até hoje ele tá aí, né? Ainda bem. Sim, ainda bem. Tem gente que dribla esse sistema. A Madonna, eu gosto muito da Madonna. Acho que da minha geração toda nós gostamos, mas porque a Madonna, ela driblou isso. Eu penso que quando a Madonna foi inventada, não é nem que ela foi inventada, quando ela aceitou fazer aquele jogo daquela roupa, um laço na cabeça, uma jaquetinha, uma sainha, e ficar negócio de material girl, não sei o que, garota materialista. Ela aceitou aquilo porque ela precisava ser notada. Quando ela viu que ela já era ela começou a fazer o que ela queria. Ela driblou todos eles, esse sistema, entendeu? É o que a Erika Hilton chama de hackear hoje, né? Você lembra que teve uma conversa com a nossa turma, né, anteriormente, algum tempo atrás, e você falou muito sobre essa relação e tá agora falando na entrevista sobre a sua relação com seus amigos, né, colegas de trabalho, amigos do teatro, da arte em geral. Você ainda conta com o mesmo grupo de amigos? Grande parte das pessoas que estavam desde o começo da sua carreira ainda são próximas a você? Os que sobraram morreu muita gente, né, com essa coisa porque a minha geração, a pessoa da minha condição, assim, da minha comunidade, ela atravessou uma ditadura militar, depois uma epidemia de HIV/AIDS, depois uma pandemia de Covid-19. E em todos esses, nós estávamos bem na mira, né, de tudo, assim, de alguma forma. E perdi muitos amigos, mas sim, eu tenho amigos de 40 anos, 30 anos. Só Mas tem muita gente jovem que se aproxima de mim e que faz amizade. No momento que teve esse caso da pandemia de AIDS, que obviamente a comunidade já sofria muito, né, com essa perseguição e tal, e como foi, acho que talvez foi um dos ápices de perseguição contra pessoas LGBT. Teve algum paralelo, acho que você consegue traçar algum paralelo com a época da ditadura, como as pessoas eram perseguidas ou mal vistas, e comparar ela com o surto de AIDS? Tem algum paralelo? Assim? Sim, toda hora. A gente era insultada na rua, olha AIDS, não sei como a gente passava, em qualquer lugar, entendeu? E era tudo, todo mundo tinha muito o direito de fazer o que queria, assim. Nós estávamos vivendo sob um governo altamente repressivo. Então, nós éramos exatamente a escória disso tudo, né? Então, mesmo as que eram de classe média, eu tenho um amigo, filho de um general, assim, mas que era daqui do teatro, ele é meu amigo até hoje. E aí, às vezes, a polícia vinha, ele mostrava a carteirinha dele do colégio militar, não sei o que, já dava uma diminuída ali, mas de um modo geral, sim, de associar a gente imediatamente a essa coisa da AIDS, muitíssimo. A gente não podia espirrar, que a pessoa dizia, tu tá bem, tu foi no médico, tu já fez teste de HIV, se você adoecesse uma semana, aí já era a sentença de morte. Todo mundo já dizia, a bicha vai morrer. Ela tá doente, tá com febre, achei ela batida. E aí depois foi... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de HIV, AIDS, eu estava fazendo um filme, um dos primeiros filmes que eu fiz. Eu não tenho mais certeza se foi TGPO, que era o primeiro longa que eu trabalhei, ou se já era um curta, que era ficção e documentário, que era do Newton Venâncio, que era um cotidiano perdido no tempo. Não tenho certeza qual dos dois foi, mas elas eram bem próximos, era comecinho dos anos 80. E chegou um amigo que era bem bacana, assim, ele era da minha turma, no CAD depois, e ele disse, olha aí, bicho, ele era boy, ele era hétero. Ele disse, olha aí a novidade, aí um jornal dizendo, em São Francisco, não sei o que, uma doença exclusivamente da comunidade gay. Aí eu disse, nossa, que chique, a gente até agora é uma doença só pra gente. Já não acreditei nisso, assim, já fiquei numa coisa muito de... Aí questionei, eu disse, sabe, criatura, tu vai acreditar nisso? Já tinha tanto estigma que era só, parecia que ia ser só mais um, né? Parece que durante uma coisa surto de tuberculose, aí quem tinha muita tuberculose lá nos Estados Unidos era a comunidade
preta, né? Por quê? Porque eram as pessoas mais pobres que se alimentavam. Parece que tem isso, diziam que era uma doença das pessoas pretas, né? E o que acontecia, que eu acho, assim, no começo? Essa coisa da repressão. Então, as pessoas faziam muitas coisas às escondidas e faziam muito às pressas, né? Então, a pessoa era, quando achava um parceiro, aí se escondia ali no mato, num negócio, não podia nem entrar no motel. Fazia num lugar, no carro. Acho que isso também fazia a pessoa ficar em situação de alto risco, né? Sim, com certeza. Porque não tinha tempo de pensar em... Nem tinha também, ninguém sabia nem como se prevenir disso. No começo não sabia, né? Sim. Dami, ainda nessa conversa anterior que você teve com a gente, você falou, né, sobre a sua ligação com a cidade de Fortaleza, como você e os seus amigos conviviam aqui na cidade. E a gente queria saber algumas experiências suas, algo que te marcou sobre essas andanças, né, que foi como você colocou nessa conversa com a gente. Uma coisa que eu sinto falta, assim, é que a gente andava muito a pé em Fortaleza, inclusive à noite. A gente... Quando eu digo a gente, é porque nós éramos um grupo fechado de pelo menos 8. E às vezes era mais. Tinha uma amiga nossa que dizia assim: tem que fazer 12. Tem que chegar na boate com uma penca é 12. Ela saía num bug que ela tinha, catando as outras, que não tinham carro, para chegar com 12 na boate. E a gente saía conversando, a gente saía daqui do curso de arte dramática, acabava a aula às 9 horas da noite. Eu morava, nesse tempo, ali pelo Meireles. A gente passava na casa de um amigo ali na Pereira Filgueiras, ele ficava lá, a gente conversava um pouco, lanchava, daqui a pouco a gente estava lá na Nunes Valente. Já era meia-noite. Sem perigo nenhum? Assim, ia andando Só tinha medo da polícia. Do resto era tranquilo. Porque era muito chato, aí tinha que despejar as bolsas no chão, as mochilas. Vem de onde? A gente é do teatro. Aí já sabia que era viado, né? Assim, lá na cabeça deles. Tem que? Tem roupa de mulher aí? Não, tem não. Tem maquiagem? Tem maconha? Não, tem não. Quero ver. Aí despejava, não tinha. Aí liberavam a gente, mas enchia o saco. Mas... essa coisa de assalto era muito difícil, de violência, muito difícil. Teve um tempo que o point, já disse isso no dia que a gente conversou, o point de Fortaleza era leste-oeste, ali o começo da leste-oeste, era entre o que hoje é o IML e aquela escola naval. Sim. Ali tinha uns bares que todo mundo ia. Era o Beco, Saramandaia, Degraus, e a gente fazia show em um deles. E eu morava na Liberato Barroso, perto do Liceu. Então a gente ia a pé de madrugada pela Filomeno Gomes, com as nossas montações aqui dentro, nossas caracterizações, dormia na minha casa, a pé, andando, conversando. 3 horas da manhã, 2 horas. Dami, a gente imagina que a ligação com um personagem em palco é algo muito marcante, né, pro artista. E eu queria saber, né, nós queríamos saber como foi a sua ligação, assim, qual foi o personagem que você mais gostou de interpretar, qual foi o que te marcou dentro dessa sua trajetória do teatro? Bom, eu tinha uma coisa, quando eu era ainda adolescente, de fazer a Salomé do Oscar Wilde no teatro. E, não pode, é mulher, sim, não, já tinha que estar, negócio de fazer outra coisa. E nunca ninguém me... Aí depois, em 93, das últimas vezes que eu interpretei, assim, depois eu passei a fazer só essa parte técnica, eu terminei fazendo Salomé. As coisas, de alguma forma, rodaram e terminaram chegando na minha mão, entendeu? Então, eu fui fazer um curso de desenho lá com o Marcos Jussier. Eu não fui ser nem desenhista, nem pintora, mas eu desenho figurinos hoje em dia. Eu fui fazer, na adolescência, essas aulas na Casa Amarela. Eu não sou uma cineasta, não sou, mas eu já fiz vários figurinos para cinema.
E hoje já fiz até direção de arte para videoclipes. Então, as coisas terminam, no final das contas, se encaixando e dando certo, entendeu? Vai tudo se juntando e... De alguma forma, a vida conspira e lá na frente você sai aproveitando o que você aprendeu, encaixando no seu... Aí eu lembro da Salomé, porque nessa peça a gente contava a história do Oscar Wilde. E eu fazia a Salomé, inclusive, fazia outras coisas também, porque a gente fazia várias personagens dele. Inclusive, tinha uma pessoa que fazia ele, que fazia o Lord Alfred Douglas, não sei o que. E eu gosto de lembrar disso, mas eu gosto muito de ter feito a Gal. Porque a Gal era o que tinha de mais liberto, digamos, revolucionário em termos de sensualidade, de uma atriz, uma cantora que já investia numa coisa plástica muitíssimo, né? Uma vez lá no Rio, estava lá agora, isso há pouco tempo, quando a Mangueira ganhou o carnaval em homenagem à Bethânia. Aí, que a bicha não perdoa nada, né? Cão. Aí tinha uma história que a Viviane Araújo disse: paguei 20 mil reais de cabelo, maquiagem, minha roupa, não sei o que. Aí elas diziam no outro dia, com o pessoal do Salgueiro, a pessoal da Mangueira. Aí, bicha, a tua madrinha de bateria gastou 20 mil reais, não ganhou, foi nada. A Bethânia não passou nem um pente no cabelo e ganhou o carnaval. Quer dizer, é claro que o cabelo da Bethânia tem o shampoo mais caro do mundo, né? A Bethânia já vestia Saint Laurent, mas a Bethânia não usava salto, não usava muita maquiagem, como a Gal, que foi para esse lado, né? De uma certa altura da vida, que até eles contam que o Caetano não gostava. Então a Gal para nós era o que tinha de mais inspirador. Ao mesmo tempo que era super, aquela mulher sensual, maravilhosa, era também uma coisa meio underground, assim, porque as pessoas desse lugar gostavam dela, admiravam ela. Claro, nós fazíamos também Liza Minnelli, Barbra Streisand, a Liza Minnelli a Madonna, para muitas ainda, Lady Gaga. Hoje é porque eu já nem sei mais os nomes. Taylor Swift, talvez Amy Winehouse também, porque era a Liza Minnelli, era essa coisa, as bichas eram loucas pela Liza Minnelli. Porque eu não sei se vocês sabem, mas preciso respirar, porque a mãe dela, Judy Garland, foi aquela menina do Mágico de Oz, né? A Dorothy. A Dorothy. E tinha um código no mundo gay da época, que era amigos da Dorothy. Por isso daí que vem o arco-íris, né? E dizem que naquela revolta de Stonewall, eu nunca sei os nomes em inglês, como é que se pronuncia, estavam comemorando, bebendo a morte da Judy Garland. E a polícia chega, a polícia ia sempre. O que dizem sobre aquilo? Aquele bar ali era o lugar mais chula de Nova York, assim. Quem comandava era a máfia italiana. Então a polícia dizia: temos que prender alguém. Vai lá pro Stonewall e prende as bichas, prende as drags, prende quem tá lá. Aí eles iam lá, prendiam, não dava em nada. Nesse dia, elas se revoltaram e quebraram tudo. Aí foi uma semana de quebradeira, né? Então, aí a Liza Minnelli ficou um pouco no lugar da... Porque além da Liza Minnelli ser essa artista completa que canta, dança, interpreta, maquiada, roupas brilhantes, isso tudo encantava muito a comunidade. Então a Liza, depois da Judy Garland, passou a ser nossa... E aqui a Gal. A Bethânia também, mas a Bethânia é para dramaticidade. Ai, não sei o quê. A entrega no palco, né? E a coisa mesmo das paixões, sabe? Que a pessoa vai morrer, que vai... Vida, minha vida, o que eu fiz? Isso não é a Simone, mas tem uma coisa de vida, assim, sempre. Porque agora eu não estou lembrando de nenhuma música do período que... Mas tinha, a Bethânia teve discos maravilhosos ligados ao teatro, né? Esse drama Terceiro Ato, assim, que era todo... A Elis Regina, que... montou um falso brilhante para estar totalmente teatral, sabe? Assim, ela usava perucas, boás, muita maquiagem. Isso tudo encantava muito a gente.
Dami, nós sabemos que a crítica, né, está presente no meio artístico e que ela funciona tanto como uma influência para o nosso crescimento quanto um desafio para o artista. Então a gente quer saber como que a crítica influencia a Dami artista. Ninguém nunca vai me influenciar, porque ninguém, por pior que seja, vai fazer uma crítica a mim pior do que a que eu faço. Porque eu nunca estou satisfeita com nada do que eu fiz. É perfeccionista? Altamente, eu sou aquariana, então tem esse negócio, além de eu ser uma pessoa inquieta, tu que é aquariana também? Não, Porque tinha uma menina na sala que disse, eu sou aquariana também, quando eu falei, no dia que eu vim aqui. Então, eu sou uma pessoa super exigente com o meu trabalho e comigo, então eu termino um trabalho, aí eu vejo e disse, puta merda, se fosse uma semana pra frente eu faria tudo melhor, pelo menos diferente. Normalmente é assim. Aí quando as pessoas começam a dizer, tava legal, tava lindo, tal coisa, não sei o quê, aí eu começo a aceitar. Então, se alguém me fizer alguma crítica, dificilmente, pelo menos que eu saiba, alguém faz. Tem gente, por exemplo, tem uma história que um cara me contou. Eu falei pra fulana de tal. Fulana, que ela é figurinista também. Você conhece o trabalho da Dami? É um trabalho maravilhoso. Esse rapaz é de fora. Ela já conhecia. Sim. Aí ele me contou isso. Aí ela disse, imagina se a Dami é páreo pra mim. Aí eu disse, que bom que ela já tá nesse nível. Porque quando ela começou, ela foi me pedir ajuda. Porque ela ia assinar o primeiro figurino dela, ela não tinha nenhuma noção. Aí eu sentei lá e conversei muito com ela, emprestei um bocado de coisa. Que bom que ela já passou de mim. Então ela tá ótima, as coisas estão ótimas para ela. Só dizer que essa coisa da crítica, assim, ela vai numa coisa tão, às vezes, tão doméstica, tão íntima. Assim, um amigo que diz, o amigo do fulano que falou, não tem uma coisa muito de jornal, assim, sabe? Mas teve um fato que foi curioso, que o grupo Metamorfose já não estava muito bem, a gente já era muita bicha junto, não dá muito certo. Então, 12. Uma penca. Era uma penca. Eu adorei a penca. Uma banana dessas vai se estragar algum dia, né? Porque é muita banana numa penca só. Aí, tinha uma coisa assim... Quando eu entrei para o grupo, que comecei a mexer, eu sou dessas pessoas. Se você me chamar para mexer numa coisa, eu vou mexer do meu jeito. Porque se você me chamou, você está querendo que eu mexa, que eu faça do meu jeito. Então, eu faço do meu jeito. Então, eu comecei a fazer todas as alterações junto com o Luciano, que era o fundador do grupo. E eu e ele... E eu conhecia já umas pessoas de imprensa, tinha umas amigas, um amigo aqui, outro ali. E a gente começou a conseguir entrar nesse esquema de jornais. A gente ia para os jornais, o redator já conhecia a gente. Dá para fazer uma divulgação? Dá assim, pá. E depois, quem dava entrevista era a gente. Ora, se eu estou aqui, como é que vocês vão saber a resposta de uma amiga minha, Alessandra, se ela não está aqui para dizer para vocês? Então não tinha como, eles citavam o que a gente dizia. Segundo Dami, não sei o que, segundo Luciano. Aí elas achavam que a gente só falava da gente. Ora, a gente, além de ter que ir, ainda ia falar das outras. O elenco a gente levava o listado direitinho, sabe? Uma lista com todo o elenco e tal e tal. Então, tinha um cara super enjoado, um jornalista do Rio, que veio para cá e ele escrevia crítica de teatro às vezes. E as pessoas do teatro não gostavam dele, porque ele baixava o pau. E que não era mentira, que existia muito teatro panfletário, tinha teatro de qualidade, mas tinha uns que as pessoas não se importavam com a qualidade artística, porque o que interessava era a mensagem, era aquela ideia que estava sendo defendida, os teatros mais politizados e tal, nem sempre tinha qualidade. Aí nós fomos lá no jornal e tinha um cara sentado assim, e a gente falou com o redator, ele, sim, dá para fazer a matéria, tal e tal. Aí esse rapaz fez assim pro redator. Mas a gente não sabia o que era. Então, no dia do espetáculo, tinha uma pessoa fotografando. E a gente tem uma foto pra gente, era uma raridade, porque era caro. A gente não tinha fotógrafo, amigos fotógrafos, assim como tem hoje. Então,
A gente ficou pensando, ei, vocês viram de uma pessoa fotografando, quem será? Será que é uma amiga nossa para dar pra gente umas cópias, pra gente fazer divulgação? Aí, uns dias depois, uma professora do curso de arte dramática, que era nossa amiga, chega com uma matéria de jornal de 2 páginas sobre o nosso espetáculo. E metade da página ele me elogia, e a minha é o Luciano. E aí foi uma gota d'água para o grupo acabar. Que começou a brigar, fala de você, porque você é amiga dele. Não sei nem quem é, eu nem vi, nunca vi. Não conhecia mesmo, era verdade. Aí começou umas briguinhas e tal, e o grupo acabou. A crítica que teve foi favorável, assim, que influenciou, mas terminou que deu esse desfecho de... Você falou sobre seus amigos fotógrafos, né? Recentemente, a gente estava olhando as suas redes sociais, porque eu acompanho, você é maravilhosa nas suas produções. E a gente estava olhando as suas redes sociais e você acabou de completar 67 anos, inclusive meus parabéns. Obrigado. E tinha uma foto sua muito bonita na rede social. E eu queria saber qual é a sua relação com a fotografia, se você gosta de tirar várias fotos, ou se é algo mais casual, acontece às vezes, mas nem sempre. Não, eu adoro. Mas eu não sou uma pessoa cuidadosa com isso. Uma vez, um aluno daqui, acho que da história, ele estava escrevendo um livro ele escreveu um livro que chama Travesti, Tinta e Papel. E ele foi conversar comigo um pouco. E aí eu disse assim, nós vivemos a era da imagem. Aí, isso já faz uns 10 anos. Aí ele disse, então você tem fotos? Não, não tenho. Eu realmente tinha pouquíssimas. Mas eu tenho um amigo fotógrafo e é ele que me chama para fazer essas fotos que você vê maravilhosas em estúdio. É tudo ele, o Tim Oliveira. Ele é um artista visual maravilhoso e ele sempre está me chamando para fazer coisas. Bom, ainda tendo como... Desculpa, eu mesma nunca organizo isso sozinha. É sempre alguém que... alguém que convida e você acaba entrando. Aí eu vou completamente. Bom, aproveitando o gancho sobre a crítica, né? Como você vê a crítica e o que a Bianca falou sobre as fotos, recentemente você, né, foi convidada e a gente viu seu post lá, o post sobre um post te convidando para fazer uma apresentação lá no Museu da Imagem e do Som, né? Do MIS. E eu queria saber, aproveitando sobre a crítica, como é também para você quando você é reconhecida dessa forma, assim, como você se sente, né, com esse reconhecimento? Eu, às vezes, fico com um certo receio quando eu não conheço as pessoas que estão envolvidas. Normalmente eu conheço. Ali eu conhecia pelo menos umas 2 pessoas. Mas, de um modo geral, assim, eu acho bem bacana. Tanto que quando você me ligou, entrou em contato comigo, eu já acho bacana conversar sobre as coisas, sabe? E do jeito que a vida está passando muito mais rápido, não sei se sou eu que tenho essa sensação, porque eu sou uma pessoa de outro tempo, né? De outra geração, de outro século. E eu acho importante essas conversas e esses registros, sabe? Acho que... Eu, inclusive, disse isso lá no MIS. Eu disse, olha, eu vim aqui, eu fiz... Porque, assim, o que era a história? Chamaram 5 artistas para interpretar dentro do seu trabalho a obra do Chico da Silva. Tinha uma exposição lá na Estação das Artes, sim, Chico da Silva, e lá tinha essa... imersiva. Sim. E na abertura eles queriam as performances. Aí eu pensei, as 2 coisas que eu mais gosto, assim, na coisa da cultura cearense, essa pintura dita primitiva do Chico da Silva, Naif, não sei, acho que é Naif, né? E o maracatu, eu acho as 2 manifestações mais bacanas, assim, que eu acho que são mais... Porque nós não temos características culturais fortes, o que nós temos... Pernambuco tem um frevo, na Bahia tem as suas coisas, das baianas, agora o axé music, né? E nós não temos, o que nós temos tem em todo canto, jangadeira tem em todo canto, rendeira tem em todo canto, nós temos essa coisa do maracatu, que o maracatu daqui é único.
apesar de ter sido uma pessoa daqui, foi para Pernambuco, viu, chegou aqui e criou o maracatu daqui, que é outro, a batida é outra, a vestimenta. Por isso que eu acho importante a estética do maracatu ser mantida, sabe? Por isso que eu fico muito com o pé atrás com esses maracatus jovens que a pessoa vai com qualquer saia e às vezes nem passa. Aí tem gente que acha que a pintura do rosto não é correta, que aí entra essa coisa do blackface. Do blackface. E eu não entro nessa discussão porque eu não tenho mesmo bagagem, mas eu acho muito importante que seja mantido. Eu, como uma pessoa ligada à estética, acho que essa estética do maracatu é muito rica para a gente transformar nessa coisa assim de não é a mesma coisa uma encenação no teatro que eu chamo uma atriz ou um ator branco para interpretar uma pessoa preta, que aí eu vou usar a maquiagem, não é a mesma coisa. Tem um outro contexto ali, né? E então, quando ele me chamou, eu lembrei imediatamente do maracatu. Aí, numa rainha, pensei na rainha. Mas eu tenho um flerte, um namoro eterno com a coisa do cyberpunk, dessas coisas da rua, sabe? Aí eu pensei, vou pegar essas coisas, a obra do Chico da Silva, fazer uma rainha de maracatu dessa estética que eu gosto, do cyberpunk, que é uma coisa fashionista, tá ligado à moda e tal. E vou chamar uma rainha de maracatu, minha amiga, do maracatu, que é de um amigo também. E vou fazer uma coisa meio eletrônica, vou ver o que eu consigo. Aí comecei, aí fiz. Eu fiz uma rainha de maracatu, que não tinha maquiagem, porque eu vesti ela todinha da cabeça aos pés, tudo coberto, com uma roupa que é a segunda pele, que não tem nada a ver com cor de pele. Segunda pele porque a pele dela toda foi coberta, dele toda foi coberta. Sim. E eu estampei essa malha que cobria o corpo dele com fotos do Pirambu no tempo que o Chico da Silva existia, morava lá. E depois eu fiz esse vestido meio rasgado, meio... Não sabe se terminou, se não terminou o vestido, ou se o vestido já está se desmanchando, mas coisas assim por acabar, sabe? E estampei o vestido com os peixes e os dragões e aquelas coisas, aquelas imagens dele. E botei umas lâmpadas embaixo, uns piscas e na cabeça, e uns arames, umas coisas assim. E trouxe essa linguagem do cyberpunk. E ele tinha uma caixinha de som aqui acoplada com a lua tocando. Aí foi isso que eu mostrei. O Sérgio Gugel mostrou outra coisa. O Menino Peixe é o... não lembro agora. Mostrou outra coisa. Cada pessoa mostrou seu trabalho. E depois ficava exposta lá um tempo. Aí eu acho que tem gente que gostou, tem gente que não gostou, enfim. Acho que tem gente que achou que eu estava me apropriando do negócio. Porque as pessoas me veem branca, eu acho que elas... branca e às vezes arrumadinha, maquiada, devem pensar que eu sou uma pessoa de uma origem da classe média alta. Elas não sabem que eu sou de periferia, essas coisas, entendeu? Por mais de uma vez já me disseram, tá, mas você é branca, é diferente. Quando eu conto coisas assim, para você foi mais fácil. Aí já é na coisa da travesti, né? Mas e ela? Que não... Quer dizer, é claro que eu sei que isso é verdade. Mas também eu nunca tive uma zona de conforto. Eu também tive que ir correr atrás das minhas coisas, né? E num tempo que não discutia racialização, não tinha... Tinha o racismo, mas ninguém discutia, né? E eu fui, apenas eu fui. Não tinha uma grande coisa assim, se é branca, se é preta. Você era pobre, assim, de periferia. Já era uma forma de lidar com a crítica, né? Que você falou que não liga muito, então já era uma forma de treino, vamos dizer assim. Mas eu não gosto quando a pessoa fica achando que pra mim foi fácil. Eu não quero nem discutir isso. É porque minimiza, né? O esforço que você teve, né? Você teve o seu esforço, foi diferente, mas foi seu. Outro dia eu estava numa conversa lá no MIS sobre envelhecimento trans. Eu era a pessoa mais velha. Tinha uma menina com 38 anos dizendo que era velha. Não, tudo bem, ela estava lá porque ela estudou isso também na monografia dela. Aí ela do nada olhou para mim e disse, sim, se para você foi difícil, imagine para ela que é preta. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que não cabia ali naquele momento. Sim.
É claro que a gente sabe que para ela foi tudo muito mais difícil, né? E eu não estava dizendo que a minha vida era um mar de rosa e que tinha sido tudo muito fácil. Eu não estava nem falando sobre isso. Estava nem falando de dificuldades. E além da moda, assim, tem outras vertentes de arte que também te inspiram? Tipo, filmes, séries, Sim. música... Música você já falou da Gal, né? Mas além... não só. A Gal era porque na época, nos anos 80, eu fazia a Gal. E quando eu vi a Gal depois, meu Deus! Como dizia uma amiga minha, o que é que o tempo faz com a pessoa? Porque até a voz da Gal mudou muito, né? Quando ela reapareceu. Uma voz pra dentro, assim, meio... E essa é uma amiga minha que lançou um livro e ela botou na contracapa do livro quando ela era jovem e hippie. Aí ela disse... Eu botei essa foto aí. Aí a mamãe olhou para a foto, olhou para mim e disse: meu Deus, o que o tempo faz com uma pessoa. Uma mãe dessa, né? Você nem fazer inimiga. Aí, mas tem muita gente, muita coisa. Hoje, por exemplo, que existe internet, no meu tempo não existia nada para você pesquisar. No meu tempo, para você ter uma informação de moda internacional, você tinha que procurar umas revistas que chegavam às vezes 3 meses depois que as coleções foram lançadas. E era no aeroporto, numa livraria, um negócio caro, sabe? Tinha os birôs de moda, tinha gente que viajava para a Europa para pesquisar, mas era copiar mesmo as vitrines, as coisas, e se juntava, montava para ajudar as pessoas a montar a coleção. Que teve um tempo que... Então, mas muita gente de muitas... Por exemplo, eu ia muito para a FENIT, uma feira que tinha em São Paulo no meio do ano, que seria o São Paulo Fashion Week de hoje, mas muito maior, porque negociava roupas e tecidos e calçados, negociava mesmo, era um lugar de... E tinha os desfiles. Aí eu comprei umas revistas japonesas na Liberdade, que eu achei lindíssima aquilo. Aí a minha amiga disse assim: tu entende japonês? Não. E para que eu comprei essa revista? Eu sempre já trabalho com imagem, eu vou vendo coisas. Então tudo podia me inspirar, entendeu? Numa pesquisa breve, já que a gente falou que pesquisou antes, né, pra saber alguns pontos sobre você, fica evidente que uma das primeiras coisas que sempre aparece é o seu ateliê, né, a orelha de Van Gogh. Então, aí, como surgiu a orelha de Van Gogh, né, o espaço onde você cria normalmente seus figurinos? Eu sempre trabalhei na minha casa e não tinha nome. Eu gosto muito do Van Gogh. Para mim é o maior artista de todos, assim. E que eu gosto muito do Van Gogh é porque tem muitas coisas sobre ele que nunca foram investigadas, assim. Tudo nele envolve algum mistério. A morte dele, morreu, se suicidou. Aí tem um legista num filme que diz: ninguém se suicida com um tiro na barriga, porque é impossível você dar um tiro na própria barriga. E quem vai se matar não vai atirar na barriga, vai atirar na cabeça. Então ele teria sido... alguém atirou nele. O Van Gogh tinha uma coisa com o Gauguin. Eles dividiram casa um tempo, tinha uma amizade, assim, uma coisa. Essa coisa da orelha dele, umas dizem que ele cortou para mandar para uma amante que ele tinha. Outras pessoas dizem que ele pintou o autorretrato, não gostou da orelha, cortou, aí pintou com pano aqui sujo de sangue. Aí agora tem uma versão que o Gauguin era um excelente espadachim. Eles brigavam muito, porque o Van Gogh tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Então, numa dessas brigas, o Gauguin, para não fazer pior, teria cortado a orelha dele, assim, dado um golpe. Hoje já tem essa versão. E aí eu acho que o Van Gogh era gay, assim, sabe? outro mistério. Outro mistério. Eu acho que um dia alguém vai estudar isso, porque era melhor ter um diagnóstico de esquizofrenia do que naquele período do que ser gay, né? Talvez, assim, não sei. Eu que penso. E ele nunca vendeu um quadro na vida dele, nada. Ele pintava compulsivamente, porque era o jeito dele se manter vivo. Então, ele não pintava para ninguém. Ele não pintava para ninguém comprar. Ele pintava porque ele queria pintar, porque ele precisava pintar e queria pintar, e pronto. E nunca ninguém comprou uma obra dele. E quem sustentava ele era o irmão. E era uma amizade muito bacana. E quando ele morreu, o irmão dele morreu também. E a mulher do irmão juntou toda a obra dele e doou para um museu.
ao invés de tentar vender, entendeu? Aí ele passou a ser o maior artista e tal, primitivista, primitivista, não sei se essa é a palavra, que não tinha uma coisa acadêmica, assim, que é outro tipo de pintura e tal. E o Van Gogh, então, e a orelha é uma coisa que sempre me fascinaram. E quando foi que surgiu essa ideia? Assim, realmente foi uma vontade que surgiu naturalmente ou alguém falou pra você Não, criar? as pessoas diziam, tu não tem um nome. Mas tu devia ter uma marca, além do teu nome, assim, ter uma coisa, porque aí por exemplo, hoje tem a marca ICMA, mas não é mais ele. Isso falando com todas as aspas. Não, as diferenças que a gente possa estabelecer aí. E hoje Chanel é uma marca, mas não é mais Coco Chanel. Hoje, Vivienne Westwood é uma marca, ela já nem está mais entre nós, né? Gucci é uma marca. Prada é uma marca, não é a Miu que é Prada. Ela até tem, a Miu, né? Mas não é exatamente o nome dela. No dia que ela não tiver mais ou que ela desistir, vai continuar. As pessoas vinham por esse lado, claro que viajando, porque nunca... Mas eu gosto, então, eu vou chamar de A Orelha de Van Gogh, porque eu gosto dessa história. Aí um amigo, tem uma comunidade na internet que Van Gogh não nos ouve. Não sei o quê. Aí começou a aparecer coisas de Van Gogh pra mim, assim, até o Santander manda um Santander Van Gogh pra mim até hoje. Dami, em entrevista ao Povo Mais, você comentou sobre o período da pandemia da Covid-19. Então, conta pra gente como foi esse momento de isolamento longe do seu ateliê. Menina, foi uma coisa engraçada, curiosíssima. Pode dizer engraçada mesmo, porque terminou tão trágico, foi engraçado, porque eu trabalhei até quarta-feira, eu lembro disso como se fosse hoje. Quinta-feira era feriado, 19 de março, eu não esqueço por quê, porque seria o aniversário da minha mãe e é dia de São José, então é um feriado, né? Então quarta, quinta, feriado, sexta eu voltaria. Aí de quinta para sexta veio o decreto do governo do estado que ia fechar por 10 dias, né, as coisas. E acho que foi 10 dias. Foi mais ou menos isso, 10, 15 dias. Aí só que um pouco antes já tinha uns comentários em alguns lugares, entendeu? Dizendo que ia acontecer, que tinha uma coisa acontecendo no mundo, que ia ser, já tinha uns comentários. Mas era carnaval. Então ninguém queria perder o carnaval. Eu mesma não viajei mais pro carnaval do Rio, porque eu fiquei meio... Mas nem pensei nisso, acho uma coisa mesmo de sorte, assim, de um livramento, assim... que é a palavra da moda agora, né? Eu não fui, eu ia, mas não fui. Eu cheguei em 2018, aí em 2019 eu não fui. Aí eu saio pra casa, aí quando é sexta-feira, eu tô me arrumando pra sair, e o rapaz que fica na portaria, que ele tem a minha chave, ele entra lá, enfim, lá é um lugar bem legal. E ele liga, tá vindo pra cá? Eu disse, tô me arrumando, vai fechar o meio-dia, e serão às 10 horas. Porque tu sabe que tem um decreto, sei. Então, tu tem que se apressar. Aí eu disse, então eu não vou, Walter, tu pode me fazer um favor? Tu sobe lá na minha sala, lá no ateliê. O que tiver de comida, assim, que tu queira, tu leva. Desliga a geladeira, desliga o gelágua, desliga, se tiver alguma máquina ligada, desliga. E derrama as garrafas d'água, o que tiver na geladeira que tu não quiser, tu dá para alguém, porque 10 dias vai estragar. E joga lá bastante água nas minhas plantas para ver se elas não morrem. Aí, não, eu vou botar lá no terraço, porque se chover, tá bom. Aí voltei 6 meses depois. Os 10 dias viraram 6 meses, né? Sendo que lá em casa, o meu sobrinho, um dos meus sobrinhos que moravam, já casaram, já saíram de lá, mas moravam lá, foi passar o carnaval em Fernando de Noronha, com uns amigos da empresa que ele trabalha. E quando ele chegou, ligaram da pousada dizendo que uma pessoa de São Paulo tinha testado positivo para a Covid-19 quando chegou em casa. Que eles tinham que ficar em isolamento e se testar.
Aí era 15 dias para sair o teste. Aí ele fez o teste, ele e os amigos dele ficaram trabalhando de casa. Aí ele ficava no quarto dele, com a porta fechada. Quando ia no banheiro, ia de máscara. A minha irmã botava a comida dele, a água, tudo aqui no pé da porta, ele botava para dentro. E quando ele saía, ela saía com água sanitária, álcool, xingando nas coisas onde ele passava. Aí, quando saiu o resultado negativo, mas aí já tinha o pânico, já estava sem jeito. Aí, uma das minhas irmãs tem uma casa nesse interior que meus pais nasceram. Aí eles foram para lá, para essa casa, porque 15 dias dentro de casa, 20 dias, sei lá quanto, que aí já virou para 2 meses. Elas passaram 3 meses lá. É uma cidade, um lugarzinho muito pequeno, então não tinha muita gente indo para lá, que ia, só ia no fim de semana, mas estava proibido de viajar, não sei o quê. Ficaram lá. Como minha irmã tinha uma conta de luz e de água dessa casa, ela podia ir, porque ela dizia que morava lá, e podia ir, né? Resumindo, 3 meses depois voltaram e começou a aparecer uns 3 casos lá. Aí elas se apavoraram. Não, lá pelo menos a gente morre no hospital, porque a gente morre a míngua, que nem hospital tem. E pronto, aí foram esses 6 meses. Aí eu tenho uma amiga mais apavorada. Eu não sou muito apavorada, não. Mas a minha amiga, você não pode entrar na sua sala, porque essa sala está contaminada, o ar está... Mas se o ar está contaminado, mulher, eu estou respirando o ar desde o dia que eu vim para casa, que eu não tenho outro jeito de respirar, então já está tudo no ar. Mas foi bom, até disse no dia que eu vim aqui, conversando com vocês, eu não tive nenhum dia de ansiedade, de angústia. Durante esses 6 meses eu saí 3 vezes de casa. Uma vez porque eu fui no supermercado, porque eu queria comprar umas coisas que eu gosto. E outra vez, porque eu fiquei com 2 irmãos que moram lá na casa. E esses irmãos, eles trabalhavam com coisa de alimento. Um numa distribuidora e o outro fazendo entrega. Então, eles trabalharam normalmente. Então, eles cuidavam desse negócio de comida. Algo que não parou, né? Ainda levando em consideração essa parte de isolamento, né? A gente separou aqui uma fala que uma das suas falas no último encontro que a gente teve, na conversa em sala, que faz paralelo com essa questão de isolamento, né? Que você falou assim: a solidão para mim hoje é uma conquista. Eu sou capaz de estar em um espaço de 200 pessoas e estar sozinha, né? Pra você, né? Pelo que parece, você lida bem com esses momentos de solidão? Então, mas não foi por causa da pandemia, não. Eu sempre fui assim. No geral mesmo. Sempre estou muito bem comigo, assim, eu fico bem comigo. Eu não tenho essa grande necessidade de ter um monte de gente em volta de mim, não. E na minha maturidade, isso ainda foi ficando mais forte, assim. Eu não sou uma pessoa antissocial. Eu não sou super antipática. Eu sou, às vezes. Eu sou mais impaciente do que antipática. Aí, que tem umas coisas que realmente eu não tenho a menor paciência. Mas eu não tenho nenhum problema de ficar só. Essa casa da Vila Peri, que eu moro, é uma casa relativamente grande, é uma casa antiga, de subúrbio, com 4 quartos, salas, tudo pé direito alto, telhado, sabe? Eu morei 8 anos nessa casa só. Tem medo? Não tenho lá medo, tia. Vou dormir, fecha a porta, vou dormir. Não tinha nem como entrar, tudo tinha uma segurança relativa. E eu sempre vivi muito bem comigo, assim, só. Esse negócio de romance, de amor, isso foi na juventude. Esse negócio, 3 vezes, no máximo, que eu me apaixonei na vida. Foi só para saber que não era para mim mesmo. Que era perda de tempo. E a parte que eu acho chata dos romances, das novelas, dos filmes românticos, é exatamente essa parte chata do amor, assim. A pessoa morrendo, passa o filme todo dia morrendo pela outra, no final dá tudo certo. Eu acho um saco isso. Que aí, já entrando em outra coisa, porque esse negócio das novelas e tal, você, além de subestimar qualquer possibilidade de cérebro que o telespectador tenha, você já sabe como vai terminar, né? Porque começa as 2 pessoas implicando totalmente divergente, termina casando e tendo a vida feliz. Isso é um saco.
E então esse negócio de precisar de uma tampa para minha panela, eu não sou panela. O outro lado da laranja, eu tenho até alergia à laranja. Eu tenho alergia a algumas coisas amarelas que tem muita vitamina C. Então não tem, né, essas coisas assim, essas explicações, nenhuma me convence. Dami, para finalizar, nossa última pergunta você tem uma experiência vasta em vários ramos da arte e a gente queria saber quais são os seus projetos futuros, se você já tem algo planejado, né, daqui para frente. Pois é, eu vivo tramando coisas, mas porque tem sempre alguém me procurando para fazer alguma coisa, é sempre novidade, é sempre um novo projeto, porque se alguém me pede um figurino, mesmo que seja um tema que eu já desenvolvi algum dia, eu vou querer desenvolver de outro jeito, eu vou investigar, termina que vira um novo projeto. Bom, encerramos por aqui a nossa conversa com a Dami Cruz. Gostaria de agradecer a Dami por aceitar o nosso convite, ao meu colega André, a Jennifer e a produção de Alana Gomes, Maria Clara Jucá, Sara Lopes e Fernanda Duarte. Muito obrigada, Dami, mais uma vez. É uma honra para nós, como já disse, ter você aqui conosco. Obrigada também, adorei estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.